Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos fazer mais uma revisão. A revisão sobre as conjunções, tá bom? Vamos lá então, acompanhando comigo. Quem quiser copiar no caderno, copie. Agora, quem já copiou da outra vez, já da explicação, não precisa copiar, mas quem se sentir inseguro ainda pode copiar, tá bom? Vamos lá, então, sexto ano. Conjunção. O que é conjunção? Conjunção, né? São palavras ou expressões que vão ligar o quê? Orações, tá? Enquanto as preposições elas ligam palavras, as conjunções elas ligam orações. O que é oração? Tudo aquilo que possui verbo, certo? Aqui nesse período, o professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. Prestem atenção. Eu tenho aqui o explicou, que é uma oração, e tenho o fizeram, que é outra oração, certo? E o e está unindo as duas orações. Então, o e é uma conjunção. Tudo aquilo que ligar orações é chamado de conjunção. A conjunção, ela aparece no início de orações, né? Aqui apareceu no início da segunda oração e vocês vão ver que em outros casos elas podem aparecer no início da primeira oração, tá bom? Aqui esse E dá uma ideia de soma, que o professor fez uma coisa e os alunos fizeram os exercícios. São duas situações, certo? Então, valor semântico de adição. Lembrando que as conjunções e as locuções conjuntivas também expressam valor semântico. Se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Se, ideia de hipótese. Se é uma ideia de hipótese, vai ser uma conjunção condicional. A gente vai colocar aqui só o valor semântico dela, de condição. Ora trabalhava, ora fingia que trabalhava. Ou seja, alternância. Ora, ora. Aí nós temos conjunção nas duas orações. Como estou doente, não vou ao aniversário. Causa. Por que eu estou doente, eu não vou ao aniversário? Inteligente como a irmã. Como eu estou comparando. Vocês estão vendo? A inteligência dele com a inteligência da irmã. Carol fez a pesquisa sobre os mamíferos, como a professora solicitou. Ou seja, agora aqui não está comparando. Está dando uma ideia de conformidade. O que é essa ideia de conformidade? Que a Carol ela fez a pesquisa de mamífero de acordo, né, conforme a professora solicitou. As duas ideias estão caminhando juntas, tá bom? Então, aí a ideia de conformidade. O aluno realizou as tarefas como o professor pediu. Conformidade também. Uma ideia está de acordo com a outra. O aluno realizou as tarefas conforme o professor pediu, certo? Faltaram 7 minutos para que tudo estivesse organizado. Para que dá uma ideia de finalidade, tá bom? Sempre para que nós vamos perceber que dá ideia de finalidade. Como estava chovendo, não saí de casa. Ou seja, porque estava chovendo, não saí de casa. Ideia de causa também. Embora fosse bom filho, gritou com a mãe. Ideia de concessão. O que é a ideia de concessão? É aquela ideia contrária, né? Mesmo ele sendo um bom filho, ele gritou com a mãe. Se ele é um bom filho, ele era para gritar com a mãe? Claro que não, mas ele gritou. Então, ideia de concessão. Embora, mesmo que, tá? Quanto mais estudava, mais compreendia o conteúdo. Aí, quanto mais dá uma ideia de proporção, que eu tenho uma ideia e uma outra vai se aproximando. Quanto mais escurecia, mais a rua ficava deserta. Então, dá uma ideia de proporção. Os valores semânticos das conjunções são vários. Aqui eu coloquei alguns para vocês, tá bom, turma? Paulo comeu bastante, porém ainda estava com fome. Gente, se ele comeu bastante, era para ele estar com fome? Não. Então, o porém, o contudo, o mais, né, sem o i, dão ideia de oposição. Limpe seu quarto, pois receberá a visita. Vê se eu não estou explicando. Eu estou explicando por que eu quero que ele limpe o quarto.
Se resolver ir ao evento, me chame, ó, condição, se. Quando amanhecer, irei caminhar na praia, ó, quando. Quando dá ideia de tempo. João lavou o carro de seu pai, portanto, pôde dar uma volta com a namorada. Aí é o portanto que está ligando as orações. Da ideia de conclusão. Logo, pôde dar uma volta com a namorada. Logo, dá uma ideia de conclusão. Portanto, também, e por isso também, ideia de conclusão. Então, turma, hoje, né, vocês puderam ver nesta aula conjunção, locução conjuntiva, né? E os valores semânticos delas. E viram que as conjunções, elas ligam orações, né? Diferente das preposições que ligam palavras. Tá legal? Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus, tá bom, sexto ano? Tchau, tchau!